Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Minhas irmãs, eu vim gravar esse outro vídeo para vocês entenderem dos milagres que Elias fez no Monte Carmelo. Eu já gravei esse vídeo com a camisa vermelha com branca. E agora eu estou gravando esse vídeo de novo porque eu senti de Deus de gravar de novo esse vídeo para vocês assistirem quando vocês verem esse vídeo, meditar um pouco nessas palavras, nessa história do profeta Elias, homem de Deus, aprovado de Deus, que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 46. Vou ler para vocês entenderem. Agora. Aleluia. Algum tempo depois, no terceiro ano daquela severa estiagem, Iauí, o Senhor Deus ordenou a Elias: vai apresentar-te diante de Acabe. Eis que vou mandar chuva sobre a face da terra. Versículo 2. Elias partiu e foi, a fim de ser recebido por Acabe, o rei Acabe. A fome era enorme em Samaria. Versículo 3. Acabe chamou o vadio Obadias, é o nome do empregado dele, Obadias, o mordomo e administrador do seu palácio, homem que amava e temia Iauí, o Senhor, o mesmo Deus de Elias, o mesmo meu Deus e o teu Deus. Obadias temia a ele. Versículo 4. Jezabel estava exterminando os profetas de Iauí. Por isso Obadias reuniu 100 profetas e os refugiou em 2 grutas, 50 profetas em cada uma, e lhes proveu água e comida. Jezabel é uma mulher terrível, pecadora, criminosa, assassina, estava exterminando o povo, os profetas de Deus. Ela tinha o prazer de exterminar os profetas de Iauí. Mas Obadias, um homem, um servo, dedicado, que temia a Iauí, guardou 100 profetas, escondeu e proveu eles dentro de uma caverna, 50 numa caverna e 50 em outra caverna, e proveu água e alimento para eles. Cuidou deles, para que eles não viessem ser mortos por Jezabel, aquela mulher terrível. Versículo 5. Em certa ocasião, Acabe disse a Obadias: vem, nós vamos percorrer
a terra procurando todas as fontes e riachos, ainda correntes. Talvez encontre algum capim para manter vivos os cavalos e as mulas. E assim não será necessário matar nenhum dos animais. Ele estava preocupado, Acabe. A fome era muita, era tamanha, tanto para os seres humanos, tanto para os animais, por causa da malignidade de Jezabel e de Acabe também, que tinha desobedecido os mandamentos de Deus, tinha se desviado dos caminhos de Deus, dos mandamentos, estava obedecendo a sua esposa lá, aquela terrível mulher, adúltera, criminosa, bandida. Ele tinha se desviado dos caminhos de Deus e dos mandamentos para obedecer àquela mulher terrível, Jezabel. Aí o povo estava passando necessidade, a terra estava estéril, infértil, não produzia mais nada, as águas estavam secando, os riachos estavam ficando secos, faltando capim, alimento para os animais e para os seres humanos, para o povo. Versículo 6. Para cumprirem essas tarefas, dividiram o território que planejavam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias seguiu para outro lado. Enquanto Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. E Obadias o reconheceu e imediatamente se prostrou com seu rosto rente à terra e indagou: És tu mesmo, meu senhor? Elias, ao que prontamente lhe respondeu Elias: Sou eu, por favor, vá depressa comunicar ao teu senhor que Elias está aqui. Entretanto, Obadias lhe questionou: Mas o que fiz de errado? Que pecado cometi? Para entregares teu servo nas mãos de Acabe, a fim de que ele mate. Obadias estava dizendo aqui: Deus me conhece, Yahweh me conhece. Conhece o meu deitar, conhece o meu levantar, conhece o meu agir. Ele me conhece. Sabe que eu não pequei, não fiz nada de errado. Mas se eu for contar isso para o rei Acabe, ele vai me matar. Ele vai me matar se ele não te achar, Elias. Por isso que ele disse: o que fiz eu de errado, que pecado eu cometi. Versículo 10. Juro por Yahweh, o nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino, onde o rei meu Senhor não enviou alguém para procurar por ti. E todas as vezes que uma nação ou reino afirmava que tu não estava refugiado em suas terras, ele os fazia jurar que havia se empenhado em tua procura, mas não havia sido possível encontrar-te. Quer dizer que
Acabe, ele forçava o povo, para procurar Elias, para matar Elias, eliminar Elias. Versículo 11. Contudo, agora me ordenas para ir e entregar ao meu Senhor a seguinte mensagem: Elias está aqui. Não sei para onde o Espírito de Yahweh poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer isso a Acabe, ele não te encontrará. Ele me exterminará. E eu que sou teu servo, tenho adorado a Yahweh desde a minha juventude. Vocês estão vendo? Aqui agora, Obadias, dedicado a Yahweh, a Deus. Vocês estão vendo agora? Por isso que ele disse: se eu for dizer a Acabe que te vi, que tu está aqui, e quando eu voltar com ele, ele não te achar, ele vai me matar. O que será de mim? Não sei para onde o Espírito de Yahweh vai te levar. Eu não sei. Versículo 13. Porventura não foi contado ao meu Senhor o que eu fiz quando Jezabel massacrou os profetas de Yahweh? Como escondi 100 profetas de Yahweh em grupos de 50 em 2 cavernas e os abasteci de comida e água. Veja a ação de um homem justo e correto, Obadias. Enquanto Jezabel estava eliminando os profetas de Yahweh, Obadias se dedicou a preservar a vida de 100 profetas de Yahweh. Escondeu nas cavernas, em 2 cavernas, escondeu e proveu água e comida. A bondade, meu irmão, do tamanho da fé de Obadias. Ele tinha fé e obras. O que eu quero perguntar para você é: cadê sua fé e sua obra? Pronto. Você tem fé e tem obra? Pois a fé sem as obras é morta, e as obras sem a fé também é morta, é inválida. Tem que ser as duas. Tem que estar unida as duas, a fé e a obra. Como Obadias aqui, um exemplo de vida. Versículo 14. E agora ordenas, vai dizer a teu amo, Elias está aqui. Ele simplesmente vai acabar com a minha vida num instante. Então Elias assegurou-lhe: juro pelo nome de Yahweh, o Senhor dos exércitos, a quem sirvo, que ainda hoje eu mesmo me apresentarei diante de Acabe. Então Elias, ele jurou pelo nome de Yahweh, que não iria se esconder nem se afastar, que não iria deixar Obadias abandonado, não iria deixar Obadias decepcionado, que quando Obadias
fosse dizer, comunicar com Acabe que tinha visto Elias, que Elias estava esperando ele, para se encontrar com ele, e ele ia esperar. Então Elias jurou pelo nome de Yahweh. E iria esperar Obadias chegar mais Acabe, para conversarem. Versículo 16. Então Obadias foi ao encontro de Acabe e lhe comunicou tudo o que havia visto e ouvido. Acabe foi se encontrar com Elias. Acabe, quando soube da notícia, foi se encontrar com Elias. Cadê ele mesmo? Eu vou olhar se ele mesmo. Ele está querendo me ver, eu vou lá se encontrar com ele. Versículo 17. Assim que Acabe viu Elias, questionou-lhe: És tu mesmo o flagelo de Israel? Quer dizer, Acabe disse: És tu mesmo o causador da desgraça em Israel? É tu mesmo. Versículo 18. Ao que prontamente Elias respondeu: Não sou eu o responsável pelos muitos problemas que assolam Israel, mas és tu e toda a família de teu pai, pois abandonastes os mandamentos de Yahweh, o Senhor, e cultuastes aos Baalins. A culpa toda estava em Acabe. A culpa toda estava em Acabe, e Acabe queria jogar a culpa em cima de Elias. Queria que Elias fosse o culpado da desgraça, da fome que estava passando na terra lá, que estava acontecendo no reinado dele. Ele queria que fosse o causador de tudo Elias, mas o causador era ele. Versículo 19. Agora, pois, dá ordem. Elias manda para ele, diz, versículo 19. Agora, pois, dá ordem para que se reúna a mim todo o Israel, no alto do Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e mais os 400 profetas de Aserá, que se fartam à mesa de Jezabel. Quero que vocês prestem muito mais atenção quando vocês assistirem esse vídeo. Que 450 profetas de Baal com 400 profetas dá 850 profetas. 850 homens. Versículo 20. Diante deste desafio, Acabe convocou os filhos de Israel e reuniu todos os seus profetas no Monte Carmelo. Eu quero dizer para vocês que Israel é Jacó, que foi transformado. O anjo, quando ele lutou com o anjo, passou a noite lutando com o anjo, o anjo disse: me solta que já está amanhecendo, eu tenho que ir embora. E Jacó disse: não posso te largar enquanto tu não me abençoar. Aí o anjo perguntou a ele: como é que tu se chama? Ele disse que se chamava Jacó. E o anjo disse: você não vai ser chamado mais de Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus. Aí o nome dele é Israel, não é Jacó não, foi mudado. É Israel. Versículo 21. Elias, aproximando-se de todo o povo,
bradou até quando claudicareis das tuas pernas. Se Yahweh é Deus, segue-o. Se é Baal, segue. E o povo não lhe pôde dar uma resposta. Porque o povo estava dividido, o povo de Israel não estavam mais depositando sua fé em Yahweh, não estavam se dedicando ao Deus Baal, lá dos Baalim, o Deus que a Jezabel e o rei Acabe estavam cultuando, estavam enganando o povo, iludindo o povo, fazendo o povo adorar a Baal. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Versículo 22. Então Elias exclamou diante do povo: sou o único dos profetas de Yahweh que restei. No entanto, os profetas de Baal são 450. Versículo 23. Dei-nos 2 novilhos, que eles escolham um para si, e depois de esquartejá-lo, o depositem sobre a lenha, sem lhe atear fogo. Preparai outro novilho, sem lhe pôr fogo. Elias disse para eles, para o rei Acabe: deem-nos 2 novilhos, porém, eles vão pegar o novilho lá deles, vão matar, esquartejar e vão colocar no holocausto, mas diga a eles que não tem que botar fogo não. E eu também vou preparar o novilho, vou matar, esquartejar o novilho e vou botar no altar. Também não vou colocar fogo não. Versículo 24. Invocareis depois o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome de Yahweh. A divindade que responder enviando fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu a uma só voz: falaste com sabedoria, assim seja. Todos concordaram, todos. Até mesmo os filhos de Israel concordaram. Os 400 profetas de Baal concordaram. E os 400 profetas de Aserá concordaram também. Versículo 26. Eles tomaram o novilho e os fizeram em pedaços e clamaram pelo nome de Baal, desde o amanhecer até o meio-dia, exclamando: ó Baal, ó Baal, ó Baal, responde nós. Ó Baal, responde nós, Baal. Mas não houve voz nem sinal. Ninguém respondeu, e eles dançavam seus rituais em torno do altar que haviam construído. Verso 27. E eles lá dançando lá, cultuando lá, e nada de acontecer, nada do Deus Baal lá responder. Nada, porque não é Deus. Não tem Deus, nem acima e nem abaixo de Yahweh eterno, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não tem. E eles lá invocando lá e nada de acontecer. Agora vamos para o versículo 27. Ao meio-dia Elias começou a zombar deles,
exclamando: gritai mais, aleluia, gritai mais alto, já que ele é um Deus, pode ser que esteja conversando com outras pessoas, ou ocupado com outros negócios, ou mesmo viajando, talvez esteja até dormindo e precise ser despertado. Elias começou a zombar deles. Elias começou a caçoar deles, porque Elias sabia que o único Deus verdadeiro é Yahweh, o Eterno. Elias já estava convicto. Elias sabia qual era o Deus verdadeiro que ele estava invocando. Entenderam, meus irmãos? Elias começou a zombar deles. Verso 28. E mais eles gritavam e clamavam. E conforme o seu costume religioso, se retalhavam com facas e com lanças afiadas, até escorrer sangue de seus corpos. Verso 29. Depois do meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício, na tarde. Contudo, não aconteceu nada, nenhuma voz ou resposta. Ninguém atendeu àquela invocação. Ninguém atendeu àquela invocação deles. Nenhum Deus deles lá atendeu a invocação dele. O holocausto que eles fizeram, o altar, a lenha que eles fizeram, levantaram para o Deus Baal deles lá. Dançaram, fizeram o ritual e nada de acontecer. Se cortaram com faca, com lanças e nada de acontecer. E o Deus dele lá, mudo, porque não existe. Não existe, ele nunca vai existir. Versículo 30. Então Elias convocou todo o povo. Chegai-vos a mim. E todo o povo se aproximou dele. E Elias recompôs o altar do Senhor, que havia sido destruído. Elias escolheu 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, sobre os quais havia chegado a palavra de Yahweh, afirmando: Israel será o teu nome. E tomando as pedras, reedificou o altar, e o nome de Yahweh, o Senhor, em seguida fez em volta do altar uma valeta com 2 seais, capacidade para conter mais de 12 litros de sementes plantadas. Eu quero dizer para vocês que as 12 pedras que Elias pegou para construir o altar, tem um grande segredo, que é os 12 nomes dos filhos de Israel, que são 12 tribos, 12 nomes. Porém, o primeiro nome, aleluia, da pedra, a primeira pedra que Elias pegou lá e colocou lá no Monte Carmelo, foi colocando, pegando e colocando de uma por uma. A primeira ele disse: aqui é Rúben. Colocou lá. E o povo que estava ao redor, que Elias chamou a atenção deles, estava só olhando. Nenhum deles foi ajudar Elias, não. Nenhum deles foi ajudar Elias. Nenhum deles. E o povo olhando. Elias foi olhar de novo. Aí disse, pegou outra pedra. Aí disse, aqui é Simeão. Colocou lá.
a pedra. Depois Elias foi olhar de novo, pegou outra pedra e disse, aqui é Levi, colocou lá. Elias disse, foi olhar de novo, aí pegou outra pedra e disse, aqui é Judá. Aqui é Judá. Aqui é Judá. Depois Elias foi olhar de novo, pegou outra pedra e trouxe aí, colocou no lugar e disse, aqui é Zebulon. Aqui é Zebulon. Depois Elias foi olhar de novo, pegou outra pedra e trouxe, e colocando no altar, levantando o altar, erguendo o altar, compondo o altar. Aí disse, aqui é Isacar. Depois Elias foi olhar de novo, pegou outra pedra, aí disse, colocou lá no altar, aí disse, aqui é Dan. Aqui é Dan, filho de Israel. Depois Elias foi olhar de novo, pegou outra pedra e disse, aqui é Gade. E é Gade, filho de Israel. Depois Elias foi olhar de novo, pegou outra pedra, colocou no altar, trouxe a pedra e colocou no altar. Aí disse, aqui é Azé. Aqui é Azé, filho de Israel. Depois Elias foi olhar de novo, aí disse, pegou outra pedra, aí disse, pegou a pedra e colocou lá, aí disse, aqui é Naphtali, filho de Israel. Aqui é Naphtali, filho de Israel. E o povo só olhando ele edificando o altar. Levantando o altar, erguendo de novo o altar. Depois, Elias vai de novo, pega outra pedra, aí coloca lá e diz, aqui é José, filho de Israel. Aqui é José, filho de Israel. E o povo olhando ele, erguendo o altar. Nenhum deles foram ajudar. Nenhum deles ajudaram. Elias construiu o altar de novo. Nenhum deles. Então Elias foi olhar de novo, pegou a última pedra. Aí disse, colocou a pedra lá e disse, aqui ó, é Benjamim, filho de Israel. São 12 tribos. 12 tribos. A primeira tribo, Ruben. A segunda tribo, Simeão. A terceira tribo, Levi. A quarta tribo, Judá. A quinta tribo, Zebulon. A sexta tribo, Isacar. A sétima, Dan. A oitava, Gade. A nove, Azé. A 10, Naphtali. A 11, José. A 12 tribos, Benjamim. Aleluia. Glória. 12 tribos. 12 filhos. 12 pedras. E o povo olhando. Agora, pois, responde-me, o que é que Elias diz? Depois de construir o altar, depois de ter construído o altar,
o povo olhando, nenhum deles ajudaram. Elias construiu o altar. Aí Elias vai e responde: agora, pois, responde-me, ó Yahweh, atende-me, para que este povo reconheça que só tu, o Senhor, és Deus, e fazes o coração do povo retornar para ti. Aleluia. Glória. Glória. Vou ler para você de novo, meu irmão, o versículo 33, para vocês entenderem, que eu dei uma adiantada. Vou voltar e vou ler de novo. Então arrumou toda a lenha, cortou o novilho em pedaços, colocou-o sobre a lenha e ordenou: enchei de água 4 grandes cântaros e derramai-a sobre todo o holocausto e a lenha armada. E acrescentou repetir esse procedimento uma segunda vez. E eles o fizeram segunda vez de novo. Ordenou: fazei-o terceira vez. E eles assim o fizeram pela terceira vez. Versículo 15. De modo que toda aquela água corria ao redor do altar, chegando a encher completamente toda a valeta que fora cavada. Versículo 36. Com a chegada do pôr do sol, quando se apresenta a oferta, Elias, o profeta, aproximou-se e exclamou: ó Yahweh, Deus de Abraão, e de Isaque e de Israel, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, que sou teu servo e que fui por ordem expressa da tua parte que realizei todos estes atos de fé mediante a tua palavra. Agora, pois, responde-me, ó Yahweh, atende-me para que este povo reconheça que só tu, o Senhor, és Deus e fazes o coração do povo retornar para ti. Então, versículo 38, então, no mesmo instante, caiu fogo do céu sobre o sacrifício e o queimou completamente, bem como toda a lenha armada, as pedras e todo o chão em volta, e ainda secou toda a água que enchia a valeta. Aleluia. Caiu fogo do céu de Yahweh. Yahweh, o Eterno, mandou fogo do céu. Respondeu à oração de Elias, do profeta. Assim que o povo testemunhou, versículo 39, assim que o povo testemunhou todo esse acontecimento diante de seus olhos, imediatamente todos se prostraram com o rosto em terra e exclamaram a uma voz só: só Yahweh, o Eterno, é Deus, só o Senhor é Deus. O povo voltaram um conhecimento pleno da verdade. O povo
voltaram mais uma vez para Yahweh, o Eterno. O povo voltaram. Glória. O povo voltou para o Senhor. Glória a Jesus. O povo estava sendo enganado. Voltou de novo. Ouviram o milagre acontecer, o fogo queimar, o holocausto queimar a lenha, secar a água. O povo viu a oração que Elias fez naquele momento, ali, disse: "Ô Yahweh, agora que para que todos saibam que o Senhor é Deus e que foi por tua ordem que eu estou levantando o altar de novo, foi o Senhor que mandou. Agora responde, atenda a minha oração, para que o povo creia, acredite e volte para ti. Muda o coração do povo." Aí o povo voltaram, Deus respondeu a oração, aí o povo voltou de novo. O povo voltou de novo. Verso 40. Então Elias lhe ordenou: "Prendei agora mesmo todos os profetas de Baal, que nenhum deles escape." E o povo os prenderam. Elias fê-los descer para próximo do riacho Quisson, e lá os degolou a todos. Elias matou todos. 850 profetas Elias matou, degolou. Elias eliminou o mal do meio do povo de Deus. Elias eliminou a maldade. Elias, o profeta de Deus. O povo, Elias deu a ordem para o povo prender o povo. O povo prendeu os profetas lá de Baal e de Aserá. 850 profetas foram mortos, degolados. O mal foi dissipado. Aí vocês vão ver agora o que é que vai acontecer. Versículo 41. Em seguida orientou Elias a Acabe: "Eis que agora pode subir, comer e beber, porquanto já ouço o barulho da chuva que se aproxima." Vai-te embora, Acabe. Vai-te embora para casa. Vai descansar agora, que agora o mal foi eliminado agora do meio do povo de Israel. Agora o mal foi eliminado. Agora Yahweh, o eterno Deus, o único Deus verdadeiro, agora vai abençoar a terra. A terra agora vai ficar fértil. Agora a terra vai ficar fértil, vai produzir. As águas agora vão aumentar. Os riachos vão encher. Vai para casa, Acabe. Agora tu viste que só Deus é Deus. Só Yahweh é Deus. Não é Baal mais não. Agora, Acabe, tu vai ter que decidir. Ou tu vai adorar agora Yahweh, o eterno, ou tu vai adorar Baal. Baal não resolveu os teus problemas não, Acabe. O problema do povo, Baal não resolveu não. Baal não cessou a seca. Baal não proveu chuva. Baal não proveu alimento. Mas Yahweh agora vai fazer tudinho agora para o povo dele agora, Baal. Agora Acabe. Porque só ele é Deus. Vai-te embora para casa, agora tu vai comer. Vai descansar. Vai para casa, vai, Baal. Vai, Acabe, para casa. Verso 42. Enquanto Acabe caminhava para casa,
Elias subiu ao cume do monte Carmelo, prostrou-se, inclinou-se até o chão e colocou o rosto entre os joelhos. Elias foi orar, foi conversar com Yahweh, o Eterno. Verso 43, então ordenou ao seu servo, sobe agora e olha para o oeste, para o lado do mar. Ele subiu e olhou e disse, não há nada lá. Sendo mais Elias, ordenou, retorna ao mesmo lugar 7 vezes. 7 vezes, meus irmãos. 7 vezes ele foi lá. Elias mandou ele ir lá. Na primeira vez ele foi, não viu nada. Na segunda ele foi, não viu nada. Na terceira ele foi, também não viu nada. Mas no número 7, quando ele foi nas 7 vezes, aí ele viu. Na 7ª vez, exclamou o servo, há uma nuvem que se levanta do mar, mais do tamanho da mão de um homem. Então Elias respondeu, sobe e leva esta mensagem a Acabe, prepara o teu carro e desce, antes que a forte chuva te impeça de vir. Versículo 45. Em pouco tempo o céu se escureceu completamente com as muitas nuvens. Chegou a ventania e caiu uma grande chuva. Acabe subiu em seu carro e preparou e partiu apressadamente para Israel. Jezabel, sua esposa, ele foi-se embora. Foi para casa. Imediatamente ele foi para casa. Versículo 46. Então o poder de Yahweh, o Senhor, derramou-se sobre Elias. E ele prendeu sua capa com um cinto. Correu com força extraordinária à frente de Acabe por todo o caminho, até as portas da cidade de Jezreel. Está vendo, meus irmãos? Deus abençoou a terra, de novo, mandou chuva para a terra produzir, que a terra estava seca, capim estava faltando para os animais, a água, os riachos estavam, as fontes estavam secando, o povo estava sem esperança, o povo estava sendo enganado, iludido, adorando um Deus Baal, o Deus dos Baalins, o mesmo Deus que Jezabel adorava, aquela mulher terrível, e conduziu também ao rei Acabe a adorar o Deus Baal, o Deus dos Baalim, aquela mulher terrível, e o povo estava sendo massacrado, estava sendo humilhado, massacrado, judiado, tudo por causa de uma única mulher, chamada Jezabel. Através dela veio o mal. Através dela veio o mal passou para o rei Acabe começou a passar para o povo de Israel. Acabe se afastou dos mandamentos de Deus para obedecer a sua mulher, Jezabel. Então, meus irmãos, Obadias, um homem dedicado, temente a Deus,
ele escondeu, naquela época lá, ele escondeu 100 profetas de Yahweh em 2 cavernas, 50 em uma caverna e 50 na outra caverna, para que não fosse morto, para que o povo não fosse eliminado, os profetas, todos. Mas também, Obadias também, ele proveu água e alimento para eles. Obadias fez a sua ação. Obadias, um homem temente e dedicado a Deus. E essa mensagem que eu deixo para vocês, Elias, quando ele construiu o altar, nenhum israelita ajudaram ele a pegar as pedras para erguer o altar de novo, que o altar de Yahweh tinha sido destruído, tinha sido derrubado pela aquela mulher terrível Jezabel e o rei Acabe. Nenhum deles ajudaram, mas o único homem, o único profeta, Elias, levantou o altar de novo. E Deus respondeu. Deus atendeu a oração. Deus se fez presente no meio do povo. E Deus agora vem abençoar o povo. O mal foi eliminado. Agora é Yahweh que reina. Agora, no meio do povo dele. E agora essa mensagem eu deixo para vocês, meus irmãos, meditarem. E com Deus, com o Pai, e com o Filho e com o Espírito Santo. Amém.